Olá, meus amigos, saudades de todos. Sintam-se abraçados. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre resiliência. Eu estou aqui com algumas colas, né? Mas resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com problemas, né? Nós estamos passando por uma fase complicada e eu não gostaria de fazer um discurso sem levar em consideração que cada lar tem a sua particularidade, o seu problema. Então, dizer aqui meia dúzia de palavras no sentido que a gente precisa ter fé, que a gente precisa acreditar que vai melhorar, e dizer que falta pouco, que vai melhorar, não sei se seria adequado para o momento. Eu gostaria muito de poder dar boas novas nesse sentido, mas o que o meu coração pede neste momento para que seja dito é sobre a necessidade de sermos resilientes, né? De termos a capacidade de, em situações como essa pelos quais estamos passando, né? Que a gente, quanto que a gente aguenta, quanto que a gente consegue superar, né? É a capacidade que o indivíduo tem de lidar com os problemas e adaptar-se às mudanças. E o momento, na verdade, ele pede que nós repensemos o nosso modo de vida, né? Nós vemos aí muitos vídeos e notícias falando do como a natureza está se recompondo em alguns lugares porque não tem tanto ação humana. Nós vemos muitos lares, né, as pessoas repensando a vida que levavam, né, a vida de correria em que a gente nunca está em casa, não consegue por vezes ceiar com a família. Por outro lado, vemos lares que já estavam em desalinho e agora as pessoas sendo obrigadas a conviver umas com as outras. E talvez o caminho seja um pouco por aí, né? Eu vi muitas coisas a respeito de não voltaremos mais para o mundo de antes, né? Porque o mundo de antes não existe mais. Pode ser muito forte ouvir isso, mas qual é o mundo que a gente espera, né? O que é considerado um mundo bom para nós? Será que o mundo que nós estávamos vivendo, né? O nosso mundo estava bom para todos? É muito importante a reflexão sobre todos aqueles que foram nossos exemplos, né? Começando por Jesus, tudo que Jesus sofreu, né? Sabia que seria crucificado, sabia que seria traído, sabia que seria rejeitado e cumpriu a sua tarefa, né? A gente vê a tarefa de Pedro, a gente vê a tarefa de Paulo, né? Tudo que foi feito depois que ele se viu cristão. Recentemente a gente vê Chico, que teve uma vida de privações, né? Foi questionado durante toda a sua vida, né? Foi rejeitado por alguns membros da sua família. Então, as pessoas que são os nossos exemplos, elas tiveram vidas difíceis, né? E a gente sempre leu, sempre estudou que a porta é estreita e que o caminho não seria o caminho mais fácil. Quando a gente está no plano espiritual, antes de encarnar, provavelmente a gente tem uma visão do que vai se passar aqui e a gente pede para reencarnar para cumprir essa missão. E com certeza todos os que estão encarnados agora têm uma missão nesse período. Nós temos uma missão, nós temos um propósito, a gente precisa resgatar isso
qual é a minha missão? Qual é o meu propósito em tudo isso? E mais importante, no que eu posso melhorar? Onde eu posso melhorar? Como que eu posso sair melhor dessa fase? Em que sentido que eu posso sair melhor nessa fase? Sempre nos é falado que o mundo real não é esse, né? Nós estamos encarnados, mas a nossa pátria é a pátria espiritual. Enquanto encarnados, né, nós lemos sempre, com frequência, que se a gente levar em conta que a vida encarnada é um pedacinho só, porque a eternidade é muito maior do que tudo que a gente vive aqui, se a gente levar em consideração isso, em sã consciência, desencarnados, se alguém chegasse para nós e falasse assim, olha, se você passar por isso e por isso, você vai subir vários degraus. Provavelmente a gente diria assim, eu topo, eu vou. E aí a gente encarna. Só que quando a gente tá aqui, é tudo muito maior na nossa cabeça. E também tem as vibrações das outras pessoas, né? Tem todo esse padrão vibratório coletivo que acaba contaminando, né? Todos nós. Então, às vezes, nós estamos numa boa vibe e aí acabamos ficando tristes porque a gente acaba se contaminando pelo padrão vibratório das pessoas que estão ao nosso redor, e isso é humano, né? Mas a gente sabe mais ou menos qual é o caminho. É muito complicado chegar nesse momento e dizer tudo vai passar, tenha fé, e às vezes tem pessoas que estão com problemas gigantescos nessa fase, né? Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento familiar, N problemas. Mas o mais importante é que a gente tenha ciência que quando nós encarnamos, quando nós pedimos para reencarnar, nós tínhamos ciência que passaríamos por esses problemas. Nós não estamos aqui à toa. Nós somos os trabalhadores da última hora, nós somos convocados para estar aqui. E às vezes o que a gente vê como um problema gigantesco por conta do nosso modo de vida, né? É o modo que a sociedade impõe para nós, o que nós crescemos vendo como o modo que existe, tudo isso faz com que a gente fique muito angustiado, né? Vai mudar, vai perder, né? A gente tem uma sensação de posse, a gente precisa ter certeza de tudo. E às vezes as coisas não são muito assim. Eu trouxe aqui um texto desse livro aqui, ó, chama Doutrina Viva, do Bacelli e do Chico, que ele fala assim, renasci cercado por inúmeros problemas, dentro e fora de mim, para onde eu me virava, desde pequeno, me deparava com esta ou aquela dificuldade, que devia ser vencida ou administrada. Sim, muitas provas necessitam ser administradas. Elas não se vão assim com facilidade. Vêm para proteger-nos de males maiores que possamos criar para nós mesmos. Digo-lhes que eu teria caído, não fosse o peso das lutas que me firmavam no chão. Quando começava a levantar a cabeça, achando que fosse alguma coisa, recebia uma bordoada tal que me recordava meu próprio lugar. Infeliz do médium que não sofre algum tipo de provação. O espírito que dispõe de facilidades na terra é candidato em potencial a cair. As nossas limitações sinalizam o perigo que representamos para nós e, consequentemente, para os outros. Deus me livre de dispor de toda a liberdade que desejo. Graças a Deus, não tenho trégua, não tive tempo de errar mais do que já errara noutras existências. Tem gente que reclama do que é uma bênção. Não podemos ser tão livres assim. Precisamos de algo que nos ocupe a mente e nos livre da obsessão. É muito interessante
Porque nós costumamos ver sempre problemas como coisas ruins. Mas às vezes o problema é justamente o que a gente precisa para mudar o que é necessário mudar em nós. Então permanece a reflexão. O que preciso mudar em mim? Talvez a gente tenha aí uma necessidade de mudar o modo como a gente vê a economia. Talvez a gente passe por uma crise financeira forte e tenhamos que mudar tudo. Talvez sejamos tolhidos da nossa liberdade de ir e vir mais vezes do que pensamos ser necessários. Mas o que sempre é importante refletirmos é que nós não estamos sozinhos. Não estamos à deriva. O plano espiritual superior está conosco a cada instante, não só os nossos mentores individuais, mas todos os mentores que estão auxiliando nessa fase que a Terra está passando, para que ela possa de fato se tornar um planeta regenerado. Da forma como estava, talvez fôssemos demorar mais anos e anos e anos, e tudo isso, toda essa agitação possa de repente diminuir os anos, não sei. Mas diante da crise, sabendo que nós fomos programados para reencarnar nessa fase, nós não estamos sozinhos. Nosso Pai Maior sabe de tudo que estamos vivendo. O que é importante? Se não há nada que a gente possa fazer, a gente precisa ter a serenidade. Então, a oração da serenidade, né? Eu separei aqui essa oração, né? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir entre uma e outra. Então, nesse momento, o que eu posso mudar? Eu estou em casa. Eu posso me mudar, eu posso repensar as coisas, eu posso refletir, eu posso tentar me irritar menos, eu posso desligar a televisão se eu vejo um noticiário que me desagrada, para tentar barrar até essas energias, essa questão toda da tristeza, do desânimo, do desalento, né? Então eu posso de repente desligar o noticiário, ficar menos no celular, nas redes sociais, eu posso conversar mais com as pessoas que moram comigo, já que eu estou em casa, né? O que está sob o meu controle? Evitar sair na medida do possível, né? Porque a gente sempre precisa refletir. Se eu tenho uma imunidade boa e eu acho que eu posso não adoecer, a gente sempre precisa pensar nas outras pessoas, se eu posso passar alguma patologia para alguém, né? Então, eu posso evitar, é uma coisa que está dentro do meu controle, né? Cuidar da minha alimentação está dentro do meu controle, fazer exercícios dentro de casa está dentro do meu controle, não focar nas notícias ruins, beber água, não espalhar notícias falsas, cuidar da minha família, isso está dentro do meu controle. Então, que o Senhor me conceda força para que eu consiga fazer tudo isso. Agora, coisas fora do meu controle. A economia mundial está fora do meu controle, a atitude das outras pessoas está fora do meu controle, o cenário político, o fim da pandemia, cura de vírus, incertezas, isso tudo está fora do meu controle, né? Se eu fiz tudo o que eu poderia fazer, tudo que estava na minha zona de ação, o que é fora dessa zona, eu preciso entregar nas mãos de Deus. E ter a serenidade de que eu fiz sim tudo que estava ao meu controle, né? No Evangelho, aqui, buscai e achareis, olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu,
onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, digo-vos mais, que nem Salomão em toda sua glória se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos serão acrescentadas. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Eu fiz questão de ler esse trecho. Eu entendo que é muito difícil, trabalhoso para a gente não pensar no dia de amanhã, não se preocupar. Eu mesmo, tudo que eu trouxe aqui para falar é porque eu precisei me alimentar disso. E eu tô precisando me alimentar disso todos os dias. Então, pode ser que aconteça de amanhã, né? Amanhã, não digo amanhã, mas num futuro bem próximo disso tudo acabar. Pode ser. Nada é impossível. Mas o que eu posso fazer hoje? Né? O que está nas minhas mãos e o que não está nas minhas mãos? Será que dentre os ensinamentos de Jesus não estava essa questão da gente não ficar ansioso, da gente não ficar com aflições desnecessárias ou pensando no dia de amanhã? Será que é uma coisa que a gente precisa aprender? O que a gente precisa aprender com tudo isso? Onde eu posso melhorar? É a reflexão, né? A questão da resignação, a questão da serenidade, da resiliência, a questão do como eu posso ser melhor, como eu posso me mudar, o que está no meu controle, o que não está no meu controle. E para encerrar estes pequenos dizeres, eu trouxe aqui uma prece, né? Uma oração do Chico também. A paz esteja convosco. Deixa eu ver se eu consigo colocar um áudio bem legalzinho para vocês. Vamos ver se dá para escutar aqui o áudio. Rujam tempestades em torno de teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento.
A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Então, meus amigos, a paz seja conosco. Saudades.